Ai de mim, provocações outra vez. Bom, nós estamos aqui cada vez mais querendo mostrar que esse programa não é uma janela para o mundo, mas é o periscópio sobre o oceano do social. Nós sempre dizemos, costuma-se dizer que a especialização é imoral. Com isso a gente acaba com os Estados Unidos, com a Rússia. A especialização é imoral. Depende da especialidade. Porque vira e mexe aparece um especialista. Alguém que conhece alguma coisa muito melhor do que nós. O nosso entrevistado de hoje, não há dúvida, é o que melhor traduziu para o português a obra inteira de ninguém menos que Franz Kafka. Esse escritor tcheco que domina ainda não só Praga, não só o leste europeu, mas ainda domina o mundo. Um dos nomes maiores da literatura mundial. Mas o nosso convidado não se limitou à especialização. Ele escreveu ensaios, contos e foi 3 vezes premiado com o Jabuti. Eu não sei se isso é bom ou mal, mas ele foi premiado 3 vezes. Houve até um crítico que disse que ele é um dos pilares da literatura brasileira contemporânea. Atenção, ele é Modesto Caroni. Modesto Caroni. Você é um dos pilares da literatura brasileira contemporânea? Essa é uma metáfora agravante, como se diz. Ela é hiperbólica, não é assim, né? A gente nunca sabe, senão daqui a 10 anos se ficou ou não. Então, eu não me considero um pilar. Eu faço o melhor que eu posso. Mas é nisso que se restringe a minha atividade. O meu nome é Modesto. Hoje a grande vaidade é ser modesto. Você se sente mais conhecido hoje por sua literatura ou pela de Kafka? Como eu comecei com Kafka... Como é que Kafka entrou na sua vida? Olha, foi por quase um acaso, porque eu era professor em Campinas, na Universidade de Campinas, e viajava com um amigo, e a gente ficava discutindo. Ele estava escrevendo sobre Machado de Assis e eu estava lendo Kafka. E um dia eu falei para ele, olha, tem uma novela de Kafka chamada A Construção, que é de um bicho que vive embaixo da terra e que raciocina de uma maneira espetacular. Eu falei, eu gostaria de saber como é que soa isso em português. Ele falou, por que você não tenta? E daí eu tentei, fiquei 3 meses quebrando a cabeça. Daí eu vi que dava mais ou menos pé. Mas antes disso, eu tinha traduzido trechos pequenos para a Folha de São Paulo no aniversário, no centenário do nascimento dele. E falei, não é que isso daí dá para passar para o português? E daí eu comecei a ver as traduções em português que não eram feitas diretamente do original e que, bom, havia coisas completamente inadequadas. Por exemplo, eu traduzi, em vez de bando de gralha, saiu enxame de urubus. Então, falei, assim também não dá, né? Vamos prejudicar no nosso país, um grande escritor. Então, você viu o espetáculo do Gerald Thomas sobre o processo? Eu vi. Era bom? Vi. Bom, eu tenho uma comparação que é o filme do Orson Welles, que é absolutamente notável, embora seja uma interpretação. E o do Gerald Thomas, falta o quê? Falta o narrador. O narrador é essencial em Kafka. O narrador é aquele que não sabe. Em vez de ser aquele que sabe, é aquele que não sabe. E o personagem também não sabe. E o leitor também não sabe. E daí todo mundo entra pelo tubo da alienação, vamos dizer. E sai do outro lado com a experiência concreta do que é a alienação. Então, Kafka, ao contrário do que dizem, é um autor eminentemente social. Agora, que curioso, né? Você é um provocador. E eu estou aqui como se fosse um provocador. Eu sou um provocado por você. Vamos lá brincar com você um pouquinho. Quem é o melhor tradutor de Kafka? Você ou Jorge Luiz Borges? Olha, eu tenho a maior admiração pelo Borges, imagine. Eu me ajoelho diante dele. Mas ele traduziu Borges, e você lê a tradução dele, ele falou, isso daqui é Borges, não é Kafka. Quer dizer, é claro que
Kafka também. Mas ele amaciou as coisas, ele foi de uma elegância fantástica, que não é a elegância de Kafka. A elegância de Kafka é uma coisa pedregosa, é uma coisa pontuda, é uma coisa inóspita, entende? E o Borges é um gentleman da linguagem. Aliás, né? dá sempre uma sensação, lendo Borges, que ele nos obriga a gostar dele, né? Não, isso não é possível. Ele não nos é obriga a sedutor. gostar dele. Agora, na primeira leitura pública de um texto dele, em Praga, Kafka viu mulheres desmaiarem e as pessoas se retirarem. Apesar de tudo, Kafka morria de rir do que escrevia. Por quê? É verdade, porque no caso específico da metamorfose, né, Gregor Samsa, que acorda metamorfoseado num inseto monstruoso, quando ele leu isso para os amigos morreram de rir, ele riu também. Então, aquilo era engraçado, só que o mundo acabou dando razão para ele. Aquele universo infernal que ele criou se tornou realidade. Então, ele previu, ele não viu, ele previu o mundo tal como, enfim, hoje, por infelicidade, nós conhecemos, né? Tem outros escritos, por exemplo, na Colônia Penal, que tem uma máquina terrível que tortura o condenado e, afinal de contas, vai inscrevendo na pele dele a sentença a qual ele foi condenado, e na última hora, antes de morrer, ele percebe ao que ele foi condenado. Então, aí o Kafka usou uma metáfora, sentir alguma coisa na própria pele, né? E ele fez um conto com isso daí, só que aquilo lá prefigura as piores coisas que aconteceram no século XX, como nos campos de concentração. Quer dizer, ele não era um alienado, como se dizia. Será que ele achava que o mais profundo é a pele? Bom, essa pergunta é uma pergunta sobre a qual eu tenho que pensar, viu? Pensa. O negócio tá tudo ruim, tudo, sei lá, nem explicar, não tem explicação. Claro, todos nós sabemos que não, né? Não preciso eu cursar a faculdade e ir para a Sorbonne para verificar isso, né? Eu tenho estudo, eu tenho tudo, mas o que adianta? Não está resolvendo, né? Eu não sei o que vai ser daqui para frente, né? Os problemas que eu tenho social não é por causa do país, é por causa minha mesmo. Quer dizer, a situação de quem não sabe do que se trata, nem dele mesmo, é o personagem kafkiano por excelência.